Minha irmã acabou de vir aqui. Eu dividi o peito de frango em dois. Fiz. Tem metade na geladeira. Menos da metade de meio quilo. Eu comi com cebola num horário pra ficar super alimentada. E a quantidade de cebola que eu botei ficou muito boa e empazina. Ainda que eu tô tomando meu último açaí. Chegou quando a minha irmã chegou aqui. Ela veio trazer os alicates, me entregar o dinheiro da navarra que eu comprei. Olha. Oi. Por acaso, você não teria um pouquinho de álcool normal aí? Coloca um pouquinho mais do banco. O álcool que eu tenho é só esse. Ah, tá. Mas só um pouquinho só aqui. É só. Não é gel, não, né? Acho que não, né? Só pôr no ouvido lá pra tirar um pouco de água no ouvido. É porque até então eu não sei onde teria outro álcool, não. Mas você resolve, aperta mesmo pra colocar. Só pra dar esquenta o ouvido, entendeu? Colocar aqui. Aceita sair? Obrigado. Peguei um potão gigantesco. Obrigado. Nada. Boa noite. Aí eu peguei 2 alicates, ela comprou outro manjaula pra mim, que eu tinha, né, que eu falei que ia comprar. Aí eu amolei mandei mais um pra molar, paguei. Ela passou o Pix pra mim, falei que depois ela só precisar mais. Porque eu conversei com o médico, não conversei nada, conversei como que eu já converso, né, comigo mesmo. Aí o cara disse que vai entregar tudo certinho e tal. O horário que entra eu mando rastreio. Paguei 240. Tomei um termo hoje, eu tenho quantas cápsulas que eu tinha contado aquele dia? Eu sei que são várias semanas de 12, se eu não me engano, até o dia. Meado de maio, que vai ser usar 12 entre uma de 3 dias. Uma hoje, que já deu uma animada, eu estava mais acelerada falando, resolvendo as coisas. Uma amanhã depois eu vou fazer 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Embora eu não vou malhar na segunda. Na terça só a tarde esteira. Na quarta também não, e eu vou controlar. E vou manter aquela mesma ciclagem na quinta esteira. Na sexta não. No sábado esteira. E no domingo musculação. Aí vou fazer aquele descanso inicial que vai ser induzido, fazer esteira até mais à noite. Estende um pouquinho porque eu vou ter que resolver as coisas. Eu já agendei. Mandei pra mulher lá em Vitória, ela falou, pode ir sim. Já agendei já o de sangue, que dá R$90. 450 o risco cirúrgico. Na outra semana, quando for pegar, já ir tentar o risco cirúrgico. Se ela falou que dá uma margem de 2 dias, às vezes, mas 5 dias úteis já entrega. Uma semana depois está na mão. Aí qualquer coisa depende de marcar pro dia 31. Eu vou tentar ir lá fazer a revisão dentária, fazer o óculos já nessa terça-feira. Diz que tem umas armações douradas com preto muito bonita lá. Então seria, se não precisa, paga 170, mas eu sei que vou precisar. Vou fazer o cabelo ainda só podar, puxando ele pra baixo e selar no sábado, ainda bem que ela vai poder. Os treta dela lá. Fazer mexe ainda não, a mulher da tatuagem não respondeu. Perguntei sobre um contorno de boca, uma resolução que seria, que disse que é só escrever. Não resolveu, a mulher também finalizar, começou falando, mandando a data, meu nome tudo certo, mas eu falei sobre a datação última, não sei se vai ver amanhã, do exame do risco cirúrgico. Faltam 4.000 pra botar naquele bolinho. Também eu enxuguei coisas que pode ser que eu precise durante a semana, eu encurto lá, para esperar do que vai entrar, no máximo encurtar tipo assim 1.000, para resolver algumas coisas a mais entre óculos. Tudo que eu tinha que comprar eu já comprei. E nada mais, o último açaí, uma coisa um dia do final de semana também, uma comida 2 vezes e tal. Eu vou manter só as coisas que eu falei, o frango, os shakes que já tem pro mês todo pago. Que quer trabalhar personal semana que vem, comprar meus shakes, dar conta dessas coisas que come, tirar só o do aluguel e fazer sobrar a diferença.
que na verdade é dinheiro que vai estar comigo, porque o que vai sair depois tem que entrar 2 parcelas do meu dinheiro para completar um dinheiro e táxi. E ainda talvez tentar manter no dia 15 mesmo, que eu poderia tentar antecipar. Dia 12 de junho, começo e final de mês, para pegar o mês inteiro. Aí eu vou deixar a data que tá. Quer dizer, ele vai fazer a cirurgia total das coisas, né? Dizem que é isso mesmo, é bem caro. Mas ele vai mexer em 3 regiões e na cara inteira. É o preço, né? Então, eu vou fazer o sangue. O sangue que ele pediu é suficiente, é só R$90. Engraçado, eu tava avaliando, tô sempre descobrindo uma coisa nova todos os dias. E avaliando como que esse povo faz política e o que são as quadrilhas, né? Aquela que fez personal comigo, que operou a cara, que pagou R$40, que disse que vendeu a casa que era a Tereza Mesadre. Eu nem sabia disso, só vi isso o taxista me falando, e parece que todo mundo já sabe disso, já tem uns meses, eu não sei se já tem ano. Como que ela criou a estratégia junto com a filha, que disse que está no Ministério Público e que tinha uma grande casa, que disse que vendeu uns 800 mil, muito barato, não sei o quê. Que estava construindo, fazendo base, que gastou um dinheiro tal, numa área que sabia que eu não podia invadir, área de preservação e umas coisas aí e tal, que denunciaram. Ela é a atual vereadora, que falava inclusive que os de lá de casa eram golpistas, não sei o que, lá de onde eu moro, em termos de querer negócio para aposentadoria falsa, um monte de coisa assim. Falou e quando chegou ficou um com o outro, oi, não sei o que, trocando serviço, né? Falando que o marido queria que desse um monte de coisa que ela não podia assinar, que sabia que era estética e não podia liberar, mesmo que já tivesse tido doença, que isso já era uma luta há muito tempo. Aí, hoje eu estava conversando com a minha aluna, ótimo, assim, todos os meus alunos de atendimento são ótimos. Eu me sinto agradáveis com elas e entender os problemas delas, elas têm muitos pontos bons, são todos diferentes de mim, completamente, né? Mas eu faço atendimento satisfatório e a gente mobiliza informações várias, né? Só não vou cobrir o sábado, mas já cobri meia hora a mais, atrasou, cobri, da minha aluna que não pôde vir na segunda, que hoje estava conversando comigo, e a gente falando negócio de exame. Aí ela falando do problema que ela teve, de quando engordou, negócio de renal, um monte de situações, né? Aí a gente falando de negócio de exame, ela falou que tinha feito uma ressonância magnética, a gente falando um monte de coisa, eu falei, eu sou louca pra fazer uma inteira. Ela, foi só assim, numa ressonância que eu fiz dentro do Shopping Vitória, no SAMP, que tava, que eu falei, eu queria fazer questão de osso, questão de tudo, será que isso vale também a análise integrada do cérebro? Então é melhor a pessoa pagar uma ressonância inteira do que pagar uma tomografia e tal, mas eu não sei qual o critério de análise e tal, por não ter feito de forma direta assim, né, e entender que é tudo bem minucioso. Ela virou e falou assim, aí o que é se associar uma coisa com a outra e ver o que vira recurso político, né, nas costas de quem, ou ainda o que é o recebimento, até que ponto eles conseguem patrocínio, a coisa vira patrocínio público e engaveta o dinheiro dos outros. O que eu quis dizer? Ela falou assim, que só conseguiu fazer ressonância, foi dentro do Shopping Vitória no SAMP, porque a Tereza conseguiu para ela, só que ela falou que não sabe o que ela fez. Que era, no caso dela, deu um desconto de 1.200 e tanto, mas que dependeu dela pagar na mão dela 600, que ela ia facilitar para ela, que ia cobrir os outros 600 no plano de saúde dela. Que fazia para algumas pessoas, que era por questão de política, e aquilo ali entrou assim em mim, assim no nariz, não parecia que cheirou bem, né? Eu, ressonância nem é 1.000 e pouco toda, né? Às vezes é muito mais. Falei, como é que é botar no plano dela? E há quem justifique isso. Tem 300 mil pessoas que colocam lá na Sul América, a Sandra, na época, amiga da minha tia Vilma, o que é conseguir gente da família, não sei o que é conseguir. Eu escuto infinitas coisas de gente fazer uma quantidade de gambiarra, envolver gente e ter problema de também respaldar com outras coisas, de virar gravidade geral, de ajudar os outros e os outros não pagar e criar situações tenebrosas. Tem ouvido muita coisa de gente fazer, entregar casa, entregar cada coisa tenebrosa. Tem muito entre pais e filhos, inclusive coisas do arco da velha.
Então, aí ela falou isso, entendeu? Aí eu só mapeando uma coisa. Aí eu falei, você ficou sabendo do escândalo dela que todo mundo tá falando? Ela, fiquei, sim, todo mundo tá sabendo. Ela queria dar um golpe com a filha. Eu falei, imagina como que seria isso. Um grupo não tem que ser pequeno. Até que ponto você entrar com a base, começar uma fundação, esperar que ninguém reclame, depois o que são cartórios, políticos, muita gente envolvida. Mas diz que o povo começou a denunciar, aí disse que gastou só uns 30 mil, largou pra lá, eu ouvindo os homens falar. O Paulo me falar. Qual denunciou, quem não sei o quê, que não devia estar tá trabalhando normal, mas não devia estar botando nem a cara da rua. Vendeu a casa por uns 800 barato, que valia mais de 1 milhão, não sei o quê, mas porque pretendia dar um golpe e ficar com o dinheiro engavetado. Então uma coisa vai fedendo a outra, né? Que uns ganham méritos de tamanha caridade, não estou dizendo que não faça, mas o tal da cortesia com o chapéu dos outros, o que virou instrumentalidade, né? Influência sobre que questões, inclusive quando a questão é recurso estético, saúde, comida, todas as coisas são mobilizadas tais, né? Mas o que vira joguete e ganham méritos de criarem, fazerem politizações fora do tempo, as conveniências, né? Público e privado, a quem justificar bens duráveis e os tempos de uma coisa ganhar, né, um montante, relevâncias, independente da proporcionalidade instrumental entre terra, entre casas, entre duráveis, aparentemente ninguém sabe, ninguém viu, né? Dependente de academias, entre academias, o que virou? Zonas de interesse que fogem e ficam fora da condição, o que virou? Estimular e responsabilizar entre silêncio maior e condições gritantes além da capacidade observável, que vira o paradigma, a reversa da coisa, o paradoxo, né? Sobre essas condições. Então vale dizer que eu agendei o resto das coisas que fazia. Minha irmã eu acabei de ganhar, lá onde eu faço laser. Posso levar 3 pessoas que ganham uma sessão de axila gratuita. Eu falei, não, queria fazer do rosto, teria que ir longe, depois quando ficar voltando, nós 2 indo de moto, eu não quero mexer com isso agora, não quero depois fazer negócio no rosto. Numa outra ocasião, eu até faria em outros lugares, mas aí minha irmã tá sentindo umas dores. Diz que um médico falou que era mioma, disse que é doido, outro falou que não é, menstruou 2 vezes, achou que podia estar grávida. Acho que ela queria engravidar e não consegue, né? Não consegue. Há muito tempo. Não toma remédio. Falou que esse problema de família já foi tanto na cabeça que não sabe se é sorte ou se é azar que seria engravidar, mas ela queria engravidar, né? Não teria ninguém para ajudar, mas os 2 iriam cuidar. Já estão juntos há muito tempo, né? Tem condição para isso agora, tem o dinheirinho dela, guardou. A casa dela é simples, mas ela tem todas as coisas, né? Mas não reformaram tanto lá, tem que mexer em umas coisas, mas tem a rocinha deles lá. Quer ter filho, ela quer. E o corpo dela voltou normal assim, ela barriga seca, bunda redonda, mas tem problema articular, né? Aí veio aqui, passou aqui pela 2ª vez, trouxe um negócio pra mim, que ela vem rapidinho. Ela pagou o negócio pra mim, aí eu falei que ia dar o dinheiro, ela ia trazer 2 alicates, levou mais um. Levou uma meinha de aeróbica preta que eu tinha comprado, já que eu dei a botinha pra ela. Ela falou que você sentiu muito monstruosa com a botinha dourada, achando que fosse masculina, que o pé dela é muito fino, o marido dela achou que ficou lindo. Eu tinha mandado uma blusa mais larguinha pra usar em casa, tá? Ele gostou e vestiu. Eu vou dar uma outra rosada que eu tenho lá. Ele usa também, deu nele, ele usa as coisas. Não tem frescura não. É uma blusinha que tava lá, que eu falei, essa blusa que eu botei pintar cabelo, nem boto. Se você quiser, você pode ficar com ela pra usar lá na roça, usar não sei o que, eu não tô usando e tal. Nem de mexer nos trapos lá. Ela, quem gostou foi G. Eu falei, coube nele, ela é GG. Eu falei, nossa, mas GG não. Cabe em mim, ela é até bonita. Eu falei, mas não quero usar as camisas assim mais não. Eu guardei uma outra que seria pra dormir em casa, vou ficar com menos ainda, mas a camisa é muito boa até pra sair. Meio rosada. E ele tem blusa rosada também. Eu vou trazer pra ele, quando você for trazer o tênis pra mim, e o outro alicate. Aí pergunta se queria que trouxesse coisas pra comer, quer que eu vou lá na roça. Na roça eu mandei um monte de coisa pra ela na época, uma caminha barata que eu ganhei, né, uma simples.
uns jogos de prato que eu ganhei da Simone, umas coisas que ela também tinha feito umas coisas pra mim, eu fiz pra ela. Mas eu mandei ela levar pra lá, que é uma coisa que ia ficar armazenada, nem fazia sentido pra mim ali. Mas eu agradeci a Simone as coisas que ela trocou e fez comigo, né? De onde eu trabalhei. Tá só cuidando do netinho dela. Poucas pessoas boas e pessoas que são completamente diferentes de mim. Mas que nós tivemos relações compensatórias e tem um monte de pauta sobre colocar, né? Do enterro, a condição judicial, as minhas particularidades e todos os personagens em trânsito. Olhar o que ocorreu ao longo do tempo e depois o que são as questões, né? Quando você colocar a árvore genealógica, o que vira uma datação entre distâncias e proximidades, né? O que é o mundo das diferenças como das indiferenças ou das especificidades a quem justifique querer comprovar pelo menos a própria história para defender da gravidade alheia, né? O paradoxo da gravidade, o paradigma da gravidade. Então, muitas coisas em pauta. Estava toda nervosa com aquelas portais de comida, de sensações, de formas. E já organizando, né? De novo eu perdi minha agendinha e automatizei tudo que estava na cabeça. Porque algumas coisas já ia deixar automatizado. Que ela saiu, foi pagar uma coisa, paguei outra, eu tenho que mesmo botar o óculos. Então eu falei que já sei que eu me dei o luxo de despedir de algumas coisas, mas é muito pouco. Perto do que deixa de fazer muitas outras coisas, ou pela lógica, outros fariam tantas coisas ao mesmo tempo. Ela achou que tem que matar essas lagartixas tudo aqui. Tinha até uma pretona aqui, outra pretona que eu nem conhecia. A Luciana lá em cima morre por causa da lagartixa. Mesmo entrou no banheiro que eu não gostei, uma pequenininha, mas depois ela desfiz, uma tava querendo voltar a morar lá perto de mim, mas eu não me incomodo muito com lagartixa não. Por incrível que pareça não. Um dia o besourão ali, né, um trem fazendo uma bagunça que ele caísse em cima de mim, não ia ficar bom não. Mas tem entre esperança, o grilo, uns bichinhos que caem aqui também, né? Não me incomoda. Os cachorros que tem visitar, o pessoal tá reclamando muito da quantidade de cachorro na cidade. Cachorro de rua, né? E ainda que tem os cachorros carinhosos e tal, muito cachorro, e aparece mais, muito cachorro nessa reta. Falando nisso, tem tempo que eu não vejo a Pandora e a Feliz. Bastante tempo. E eles aparecem, tem os carinhosos, tais, tem os que já morreram esse tempo aí. Mas muito cachorro. Na porta da academia também sempre tem um monte, uns remelentos, uns branquinho, pretinho, malhadinho. Tem uns ainda que são antigos, a Pandora. O Cabeção. Aquele alemãozinho que eu falo, o francesinho. A branquinha, que ela é cadastrada como maromba. Mais antigos, acho que morreu também um amigo do... Que morreu lá da... O pequenininho lá da farmácia. Esqueci o nome dele. Dizem que a Laura também morreu. Que a mulher falou que lá de onde ela tava que morreu. Como é que era o nome dele, do cachorro, que eu brincava, o nome dele? Acho que o pretão, acho que aquela casinha não tá lá mais, ele tá bem velhinho, morreu. Uma da minha irmã tá bem velhinha também lá. A Melzinha não tem visto mais. O Pitoco. Que nos fogos vieram aqui dentro e um era amiguinho dele. Um pretão mais velho. Acho que ele morreu, não tenho visto ele não. E os mais antigos são esses. O resto tudo é cachorrada assim, mais nova. Já tem o pessoal que vem que anda com um monte de cachorro. Vocês soltam uns outros, aparecem uns meio perdidos aí de raça. Na praia tem bastante. Eles andam com muita gente que eu gosto deles. Tem quem não gosta. Aí eu comi, trouxe, eu fiz um meio quilo de uma vez só, botei tudo na vasilhinha, fiz um prato e eu comi. Encheu muito com a cebola quase que inteira. Já dá pra fazer dieta de novo, mas eu não abri mão de tomar essa açaí mesmo que eu tô com a barriga cheia. 79 quilos devo estar. Eu vou tentar voltar pelo menos uns 74. Aí vou fazer o cabelo, tem que fazer essa unha, limpar. Enquanto que o pé já tá colando já, pedindo já
Ainda que eu tinha feito o cantinho, assim, só colocar do canto mesmo que tinha feito a unha, tem que fazer. E entre fazer o cabelo. Aí tentei agendar as coisas, não tentei ligar pro homem da borracha do frigobar. Não atende. O que diz que vem consertar em casa, só pra saber, ter noção de preço. A hora que ficar em casa, resolver logo. Negócio da cama que liberar, a mulher tá lá no quarto, chegou lá de novo. Com a mãe dela e com a menina. Na hora que liberar, arruma até uma situação. Ah, quer botar a cama de solteiro pra você provisoriamente, a gente bota. Ou quando ela sair, a gente tenta ver se você vai querer essa cama. Senão depois ter que comprar uma cama. Mas só essas coisas mesmo. Nada de demais. Mas já botei tudo na ativa, né? O que eu quero fazer. E o laser só depois que eu fizer a cirurgia do rosto, vou sentir melhor para ela fazer o laser. Entre processo de emagrecimento. E como eu sei que é uma coisa que vai e volta, ou tem que estar fazendo a questão do rosto, ou se sentir que aqui são pessoas ao longo do tempo um lugar exposta, o que é homem e mulher como as pessoas apontam, que na verdade é uma coisa simples, mas que isso implica em muitas pessoas que, independente de reposição hormonal, tem muitas não, que virou, que viraram amostras inteligentes, aparentemente normais, de uma pessoa comum, e que não afetasse uma expectativa de vida aguda, de ainda estar viva e estar computando coisas padronizadas, né? Até que ponto a gente luta por uma inteligência, eu ganho uma inteligência tal, e pela lógica eu venho como uma pessoa naturalizada, vai colocar o que é uma praxis intelectualizada entre tamanho e condição de prática, e de referencialidade que vem comprovar o que como a fé esteve em aberto para todo mundo, e a quem justifique apontar é ou não é em função de sangue, de riqueza que arrasta, o que virou a minuciosidade para traduzir toda a Santíssima Trindade, o tempo que corre e que eu não vivo de passado. Eu calibro o presente, verbo gerodicizador que não existe sem o passado, e que utiliza a linearidade do presente que futuriza todo o tempo cósmico, né? O que é datar constante com correntismo de verbo, gerundicidade literalmente maciça, antecedida em infinitivos que num dado momento sempre se propõem a inéditas, né? Situações literalmente autoprotecionistas que tiram a condição da gente ser palhaça e traz uma clarividência muito específica e muito particular, que num dado momento que justifica baixar a bunda, se não fosse Deus realmente falar, isso seria o pior. É uma blindagem realmente muito sistêmica, realmente pontuar naturalismo paganizado, humanizado, entre divinização, realmente é algo absurdamente complexo e literalmente singular, insubstituível, né? Quando alguma pilarização acontece ou propõe essa entre um tratado temporal de desinconsciência, né? Quem justifica temporalidade absurdamente, né? O que são as truncagens aparentemente entre crescências e decrescências, grandezas crescentes e decrescentes que justifiquem subsistencial uma média padronizada, ainda que aparentemente se morra para viver ou se viva para morrer, né? E colocar minuciosidade sobre constantemente para agora e recalibra ser Deus, ser deusa. Entre Jesus, entre Maria, entre o Espírito Santo, entre a Santíssima Trindade, entre a criação aparentemente naturalizada, aparentemente inédita, corrente, ou mesmo que se faz sobre fronteiras, e entre justificar entre o modelo padrão e até que ponto o modelo padrão ou se faça padrão, que se carregue e se calibre entre o infinitivo tal, sobre uma responsabilidade globalizadora, ou entre a condição pública e privada, ou o modelo da racionalidade, o que vira impostação real perante o correntismo que se faça credibilizador, a transparência receitual de fato, falando sobre isso, ainda que não esteja diretamente na casa daquela pessoa. O que são agentes comunicativos que racionalizam justificar que as coisas literalmente lhe amarram com alguma transparência, ainda que tenha esse poder, que morra vivo isso e aquilo, sobretudo essa receitualidade e tal, ainda que pudesse mentir. O que é poder mentir? Acatar, não acatar o próprio corpo no tempo do outro observado, que se traduza, não tem como não estar impostado por verdade, que é o que eu falo
Quanto mais probabilizado ou descabido algumas volumetrias, alguns se fazem incompetentes perante o tratado da fé, da casa, rua, trabalho, e em grandeza de poder absoluto, que justifique direitos e deveres de reinar, a quem justifique esconder atrás de dever como uma obrigação, dizer que não é por uma ambição pessoal cabida ou descabida, como também direito, a quem justifique arbítrio e usufruto literalmente cabível como descabido, que impera, que vira quatro paredes ou condição interna de corpo, a quem justifique necessidades proporcionais de quatro paredes, a quem justificar vocacionalidade, né, direta como indireta, de casa, rua, trabalho, no mínimo, sobre critérios diários ou que se fizeram adequação civilizatória sustentável a um limite de ir e vir, de sustentabilizar culturismos que se fazem arrastados, viram para não perder o costume, o que bom você também possa ter o costume, então o que viram as ambições tais, né? Constantemente eu trago a mapa metabólica de economizações, sociologizações, filosofizações, cientificações, práticas, teorias, tal, coisa que mesmo não é para vender nem comprar. Eu faço pelo Deus que há em mim, como assim ele ensina a fazer por mim, para ele, através de mim, para todos terem respostas sobre determinadas coisas, mas na prática e requer prática, inclusive pensada, inteligente e sobre regras que vêm para justificar a liberdade exatificadora, né? E como a liberdade exatificadora do caos ou do espaço vazio, aqui justifique qualquer coisa, vem para impostar causa e efeito de regras ou de fato formatações perante propriedades fundamentais que justificam as subexistencialidades tais, né? Então quer dizer, foi um infinitivo incalculável numa mesma vida. Tudo pode ser numa mesma vida. Tudo. Algumas coisas têm um protecionismo, já são automatizadas e viram coisas. Tem as distâncias de coisas, mas elas têm as suas divinizações compensatórias entre materialidades, entre morte e vida, o que vira agente direto e indireto das coisas que convidam você a justificar seu corpo como um padrão vivo que, num dado momento, estática, vida, observável, não observável, sobre quadrados e desquadrados da distância que relativiza você. Impostar as verdades, os limites proporcionais que categorizam a inteligência, a sapientalidade, a minuciosidade prática, entre dinâmica deslocatória e não necessariamente, que implica até onde que são os padrões teorizadores, né? Que multicomunicam o que é a materialidade abstratual, as proporcionalidades da nota, da não nota, o que vira de fato a produção, para datar agentes diretos e indiretos, como trânsitos de coisas aparentemente mais, né? O que vira os agentes indiretos e as importâncias, entre aspas, diretos e indiretas, além do comer e cagar, e pelo comer e cagar, ou não necessariamente, mas assim a gente vem colocando essa pauta, que a quem soberba ou não mais baixar a bunda de falar entre como é que é, universalizar a bunda, ganhar volume para dar bunda, ou dar bunda para ganhar volume. Né? O que viram as heterotrofias das coisas, a quem justifique, né? Quando a acidentalidade ou crime se faz descabido, entre a morte comum aceita, os, né, aparentemente mais brandos, entre todo mundo fazendo junto, e o que vira proporcionalidade, como apontar naquela guerra ou naquele tempo, nesse momento se matou mais, aquele matou mais. Então, quando algumas coisas tomam, né, algumas proporcionalidades, né, o que vira o Deus do vilão, do mocinho ou ele mesmo, entre agentes indiretos, que colocam histórias e correntismos de a quem apontar pessoas especiais e não especiais. Todo corpo precisa do sim e do não. Então precisa do mal, do bonzinho, o meio termo não presta. Tem essas condições, né? Se for papai e mamãe, melhor ficar em casa sem trabalhar. Se for para ser arroz e feijão, só faz essa merda todo dia. Então tem muita coisa que se tornou muito tenebrosa e tem que ser adestrada a um extermínio absoluto de vaidades, onde algumas vaidades desiguais convidam a ser impostada a conhecer a teorização e lembrar ao máximo mesmo o componente não mais ter, ou conseguir mesmo ver, tendo perto e não poderem tocar, ou pior ainda, poderem tocar e não poderem sentir, e sentir a miséria que mesmo buscaram pela soberba do que acharam dizer
que não tem nada a perder e que se não é o Deus daquele, também não é o Deus desse, né? E mesmo questões minuciosas, se você não quer ser o fardo da constante, porque se ainda não dá certo sendo variável e ainda torra o saco disso, daquilo. Tem limite no cu, não tem limite na boca, não tem, né? Então, ao longo do tempo, minha trajetória foi bem. Eu tenho que retomar as pautas, fazer o dia ficar inteligente, entre emagrecer, entre música, entre jornal, entre as coisas que eu posso comprar e mesmo não mais preciso, mas cadê minha casa, cadê um monte de coisas, e as coisas que eu tenho aberto para mais colocar, né, que implicam em rejudiciar, mesmo julgar, mesmo me autopromover, porque eu mesmo sou muita promoção e muita verdade, muito cara. Muito caro, nada é barato mais há muito tempo, né? Paradoxo da ação de graça, né? Da ação de graça gratuita ou mesmo a quem justifique barato ou caro por mesmo não poder pagar e mesmo nem sempre poder tocar. Que viraram componentes imaginativos e minuciosidade sobre a irrevogabilidade, inafiançabilidade, inatingibilidade. Eu tenho umas pautas e umas coisas que estão em aberto para colocar. Ajustar essa rotina, tirar esses imperativos, tá? Já começar a gravar esse restinho aí. Penso que eu vou acabar, eu demoro, mas acabo, mas eu ainda tenho uns 2 anos, né, de cirurgia plástica. Já achando que já tô acabando essa, já tô impostando para outra. Espero fazer as 3. Pela lógica, esse dinheiro seria as 3. Tem que trabalhar um pouquinho mais ainda. E o que seria de fato a casa, o que é a casa, de que leva, até onde as coisas estão trazendo os impasses, usando, né, quem somos perante a tragédia, ou ver tragédia onde outros já não acham que é tragédia. Em tantos momentos você estava utilizando critérios de não tragédia para todo mundo e estavam rindo da cara, né? Então o que vira fazer inteligência autocura ou autopromessa, todas as coisas, né? E a estética, o que é estética, né? Se vira culturismo para tantos, o que virou além da estética, de fato até onde a capa de fora e as verdades que são colocadas abaixo de toda descredibilidade, quando eu até posso ter, mas não quero fazer força, então eu não vou ter, você também não vai ter. E alguém tem que pagar, né? Sobre as coisas, então esses critérios aí vão ser mudados, né? Eu não deixo de dizer que eu sou a nota, sou a única, eu sou o topo da pirâmide e eu sou o topo da base. Como eu também sou o ventre central. Há quem justifique partidários interdespartido de um lado, interdespartido do outro, interdespartido de tantos, para cima, para baixo, para qualquer situação. Então eu venho para colocar isso daí e fechar minha história em vida. E há quem justifique mal falar, ou mesmo fingir aceitar, ou meter nariz onde não são chamados. Tudo tem um preço. Quem não gosta tem que procurar o que gosta e ver até onde essa independência acontece. Amanhã eu vou trabalhar pra caralho, resolvi comer bem. Barriga tá, tô com 79 quilos hoje. Uns 2 dias de semana de dieta já deve cair pra 77. Tentar ficar no 74, voltar aquela coisa, né? Depois fazer o ano todo, se tudo der certo. Eu acabei comprando o que eu tinha que comprar, não vou comprar um outro termo agora. Nem sei se eu vou entrar com hormônio agora, eu vou andar uma semana, ele deve demorar uma semana pra chegar, já é uma semana pra rever como eu me sinto perante algumas dosagens. A temperatura já caiu um pouquinho, vai mais, né? Aí vamos ver, tudo já tá andado, aquelas coisas que eu quero fazer andar, né? Realmente Deus abriu umas portas para mostrar isso aí tinha que acontecer já há muito tempo. Tem muitas coisas envolvidas em termos de avaliação total das coisas, né? Como eu venho me justificando e nem tantos vem justificando quase ninguém. São as especulativas, né? Eu me dando o status de fazer alguma coisa em tempos ruins. Qual que é o tempo bom, né? Qual que é o tempo bom? Daquele tempo, ainda naquele tempo, já nasce naquele tempo. Então pensar como a vida é uma e mesmo é uma só para mim. Ainda que eu morra, eu viverei. Por incrível que pareça, eu cheguei nesse status mesmo, né? Aí com quem estamos falando, né? Se podemos estar no status do máximo, no vazio, no vago, no nada, ou né, no tudo, no seu tudo abaixo, pisando no próprio tudo, né? Quem justifique isso, né? Precisar de falar, ganhar o quadrado ou desquadrado da distância, ainda que indiretamente, o que vira
diretamente tocante, que mesmo seja um fio energético e não necessariamente. Um pouquinho de gravação, fechar tudo ali. Mas se o peito pendurasse, falando com o pessoal, vocês ficam suando aqui, vocês têm essas marcas aqui? Não, então ganhar uma faixa aqui, talvez já é o cansaço do silicone mesmo, nesse tempo que estava dobrando muito. Ficou um pouco claro já, as faixas preta na bunda. Eu já ri daquela bolinha aqui com a irmã, falei, não, deu a bolinha. Você dia tava roxinha. Aí as coisas atrás da perna parou um pouco, que esse caroço, que as coisas. Tatuagem aqui atrás começou a descascar um pouquinho. Valeu a pena alguma coisinha que ele fez. A menina outra ela não atendeu, também não iria agora, não sei, vejo com a menina aqui também, não tem pressa nisso não. Mas mais querendo avaliar as coisas, até que ponto faz logo isso e aquilo mesmo, no meio do caminho. Aí depois da cirurgia eu vejo, reforça a boca e vai um negocinho assim em cima. Aí tem o diamante que contornou. Tem aquele raiozinho que ele riscou quase nada e tal, mas não embeleza demais, não mexeu muito na... Não vou mexer no contornou ali, não vou mexer. Tem um negócio que ele abre mais assim. O outro aqui, por mais que ele é maior, ele aumentou. Tinha que ter dado uma finalização melhor aqui. O outro aqui tá mais ou menos. E tem esses dois aqui como se não tivesse mexido nada. Um pouco, lapidar a ponta, mas é muito pouca coisa. E dar uma abertura em um é pouca coisa. Né? Pouca coisa. E talvez depois contornar a boca de novo, mas já saturou bem, contornar. Negocinho com treco no branco na coroa. Vou mexer em outra coisa mais não, talvez o G aqui, ou às vezes um negocinho ou outro. Na hora, se mexer nisso aqui, se mexer pode ser. Não tem tanta pressa com nada disso não. Agora se tornou coisa pequena, que eu avaliei aquilo que não muda muito mesmo, é coisa pouca. Dá pra ser até num momento mesmo que depois que a sobrancelha deu uma clareada, eu dei uma reforçada, mas ficou bom, clareando o cabelo ficou bom. Mas é isso daí. Barrigão. Ganhou um pouco de turgência na roupa, a bunda estufou, parece que aquela coisa do hormônio normal chama quadril, né, e bunda, aquela coisa solta que perdeu, né. Eu já vou ter que emagrecer tudo de novo, vou ter que ter uma margem inicial para dar uma pré-exaurida, né, para aguentar o cérebro não explodir. E a ideia é me despedir, eu não gosto de agulha de forma nenhuma mesmo. Ela me despedir daquele outro hormônio, já é o momento de despedir de todos, mas parece que ainda convida a ficar, porque eu até finalizei da outra vez. O que vai ser tentar utilizar essa forma de não estar tomando aquele outro emborrachado já, ou sei lá. Ver se ainda tem essa vantagem de conseguir perder a gordura toda com ele, o que é eu não posso engordar. Se tornou né? Aparentemente piscou, mudou totalmente, virou um pseudópode gelatinoso, não gelatinoso, mas né, ectoplasmaticível. Então, né? Ou mesmo eu tenho que estar ativa em todas as percepções que me convidam até o último sopro, entender a complexidade, a laboratorialização, meu autoprotecionismo perante a minha própria fé, as minhas conquistas, que nem nenhum homem venha roubar de mim, né? Tem uma caixa de sucessos e de inéditos que se precisa, eu não tenho que tolerar absolutamente mais nada, de forma alguma, descabida de forma alguma. Achei que esse dia não ia chegar, tá sendo confortável, me deu o luxo de parar, né? O que eu quero comer, o que eu vou comer, o que eu posso mais comer. Nunca isso foi um problema, nunca foi, sempre pude ter muita independência, mas a coisa ficou muito horrorosa. Fiz o que eu quis fazer, aquele sorvete lá, eu não abro mão dele a cada uma vez ou outra. Esse daqui abaixa um pouco, fiz frio um pouco, eu já despeço desse. Tem amendoim no outro também, mas o sorvete é mais gorduroso, mas é muito gostoso. Seria ter algumas coisas dentro de casa, né, em termos de praticidade. Comer algo extraordinário, degustar, isso implica em condições minuciosas sobre os tratados sideralizantes entre temperos, entre propriedadeamento, então os registros vão ficando e eles são convidativos a você estar em infinitivos frequenciais, né? Então eu tenho que ter esse tipo de coisa, esse respaldo, a grandeza das coisas, os deixados das coisas, faz com que quando eles se tornam faltosos, eu tenho que exatamente ter a fúria que faça a reversa da impostação civilizatória daquilo que se tornou descabido e que não pode ser de forma alguma
principalmente para quem pilariza a coisa, e eu vim, meus ouvidos são falados, né? As minhas entidades indiretas, inclusive, que eu peguei o pior dos infinitivos, onde os contrastes são absurdos, as probabilidades e as produções são, né, as globalizações, vamos assim colocar, trouxeram cruz sobre cruz, subcruz. Eu, enquanto mulher, e essa condição gravídica, não necessariamente perpetuadora, que o cu total não resolveram. Cagar mais filho e eles não saberem o que vira delinquentes, e as conveniências de que sejam delinquentes ou usadas as conveniências e comercializado não justificou. Não justificou Deus macho nem Deus fêmea. Então, né, eu peguei imperativos que é, né, entender todos os grandes pilares e estar entre todos eles é algo assustador, mas é real, né? É real.